Muitos dizem que o sábado começou com Israel, que antes do Sinai, ninguém o conhecia, ninguém o guardava. Mas, será que isso é mesmo verdade? O livro de Gênesis afirma que Deus abençoou e santificou o sétimo dia já na criação. Isso nos leva a uma questão profunda sobre o caráter de Deus e o significado da santidade. A Bíblia mostra que tudo o que Deus santifica se torna sagrado, separado para um propósito específico, e esse propósito sempre envolve uma aplicação prática, não apenas um significado simbólico ou teórico. E, em toda a Escritura, quando Deus santifica algo, Ele o faz para uso imediato, no tempo em que aquilo foi santificado. Assim, quando Deus santificou o Monte Sinai, o povo teve que se afastar e respeitar os limites. Quando Ele santificou o sacerdócio, Arão e seus filhos tiveram que seguir rigorosamente o ritual. Quando Deus santificou o tabernáculo, ninguém podia usá-lo como quisesse. Havia ordem, função e separação. Por que então Deus santificaria o sábado antes, se a prática do sábado só começaria séculos depois com Israel? E não há nenhum caso bíblico de algo que foi santificado antes, para que seu propósito fosse praticado séculos depois. O sábado seria a exceção? Se sim, como defender teologicamente esta exceção sem nenhum exemplo bíblico para apoiá-la? O sábado seria o único propósito de uma santificação que não seria praticado pelo homem que já existia, mesmo sendo santificado nos dias deste homem? Neste vídeo, vamos investigar profundamente o conceito de santidade e de profanação, mostrar evidências bíblicas e contextuais, e levantar uma pergunta que talvez mude a forma como você enxerga o sábado. Será que os patriarcas guardaram o sábado? E mais importante ainda, o que isso revela sobre o padrão de Deus, que nunca santifica algo apenas para uso futuro, mas sempre para um propósito presente. Bem-vindo ao Holismo Bíblico. Muitos afirmam que o sábado nunca foi guardado por ninguém antes do povo de Israel. Mas essa ideia ignora um ponto fundamental das Escrituras. O sábado foi santificado por Deus antes do surgimento de Israel, antes do Sinai, e até mesmo antes do pecado entrar no mundo. Gênesis capítulo 2, versículo 3 afirma: E abençoou Deus o sétimo dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra. Deus separou o sábado como santo desde o princípio. E, aqui está o ponto crucial. Na Bíblia, tudo o que Deus santifica exige uma resposta prática do homem. Quando Deus santifica um objeto, ele não pode ser usado de qualquer forma. Quando Deus santifica um espaço, ele não pode ser pisado de qualquer jeito. Logo, quando Deus santificou o sétimo dia, ele não poderia ser tratado como um dia comum. Porque santificar na Bíblia significa separar algo do uso comum para um propósito especial e exclusivo. E, em hebraico, a palavra Kadash, que carrega a ideia de separar, consagrar, dedicar para uso sagrado. Tornar algo distinto daquilo que é comum, secular ou profano. Então, quando algo é santificado, deixa de pertencer ao uso comum. Passa a ser exclusivo para um propósito sagrado. Não pode mais ser tratado como algo comum. Afirmar que o sábado não era guardado antes de Israel é o mesmo que afirmar que o sábado era santo apenas em teoria. E não há como algo ser santo em teoria, porque santidade na Escritura é sempre aquilo que exige separação prática, resposta humana e reverência imediata. Porque Deus tornaria o sétimo dia santo sem que houvesse um propósito para ser praticado pelo homem que já existia. Segundo o profeta Isaías, guardar o sábado significa não profaná-lo. No capítulo 56, versículo 6, no seguinte trecho, ele diz: Todos os que guardam o sábado, não o profanando. Mas o que significa profanação? A palavra hebraica para profanar é shalal. No contexto de profanação, ele aparece na forma piel ou ifil, que dão o sentido de violentar, tornar comum, profanar. Na perspectiva bíblica, tratar o santo como comum é sempre profanação e não há uma exceção disto. Porém, muitos exigem um texto explícito, que mostre de maneira clara:
algum patriarca guardando o sábado antes de Israel. O sábado seria a única coisa santa que poderia ser tratada como comum, sem ser julgado como profanação? Eu repito, em toda a Bíblia, sempre que o santo é tratado como comum, isto é registrado como profanação. Assim, temos uma forte evidência de que os patriarcas guardaram o sábado. Por que a Bíblia deixaria de registrar um caso de profanação apenas no contexto do sábado? Todas as coisas santas deveriam ser respeitadas como santas desde o início. Quando Deus santificou o Monte Sinai, o povo teve que se afastar e respeitar os limites. Quando ele santificou o sacerdócio, Arão e seus filhos tiveram que seguir rigorosamente o ritual. Quando Deus santificou o tabernáculo, ninguém podia usá-lo como quisesse. Mas, quando Deus santificou o sétimo dia, ele continuou sendo um dia comum? E, se não continuou sendo dia comum, poderia ser tratado como comum? Deus, por meio do profeta Ezequiel no capítulo 44, versículo 23 diz: ensinarão o povo a distinguir entre o santo e o profano. Por que Deus santificaria o sétimo dia se não quisesse que Adão fizesse distinção entre o santo e profano? E mais uma vez eu repito, todas as coisas santas de Deus já deveriam ser respeitadas como santas desde o início. Então, a premissa: não há texto explícito mostrando alguém guardando o sábado antes de Israel, provaria que o sábado é a única coisa santa que não precisaria ser respeitada desde o início. Assim, afirmar que o sábado foi santificado no Éden, mas só valeu no Sinai, é criar uma exceção que a própria Bíblia não faz. E não há um texto bíblico sequer que apoie isto. Assim, negar isso é construir uma teologia com base no silêncio bíblico, mesmo quando não se tem nenhum exemplo bíblico para apoiar esta teologia. O sábado não é uma invenção mosaica, é um marco da criação. Também, Jesus declara: o sábado foi feito por causa do homem. Marcos capítulo 2, versículo 27. Se o sábado não foi feito por causa do homem, já a partir de Adão, por que Deus santificaria o sétimo dia no Éden? Muitos perguntam: Deus mandou Adão guardar o sábado? A própria santificação do sétimo dia não estaria indicando uma distinção prática entre o santo e o comum? Assim, exigir um mandamento adicional além da própria ação de Deus seria subestimar a inteligência de Adão. Mas podemos mostrar mais uma evidência. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 3, diz: e abençoou Deus o dia sétimo. Na Bíblia, bênção, berachá, é um conceito com efeitos reais. Algo que se manifesta em experiência. Também, na Bíblia, bênção é sempre dada com propósito e aplicação imediata, e nunca para ser bênção apenas centenas de anos depois. Se o sábado foi feito por causa do homem, então o sábado foi abençoado por causa do homem. E se essa bênção foi dada por causa do homem, o homem presente, Adão, não podia desfrutá-la? Senão, isso criaria uma distorção do próprio conceito de bênção. Porque na Bíblia, bênção tem aplicação concreta, no tempo da sua declaração. A bênção do sábado, dada no Éden, não foi uma previsão decorativa para um povo futuro. Foi um presente real, funcional, vivível, para o homem que estava ali. Se Adão não pudesse experimentar essa bênção, isto criaria uma exceção em Deus. Pois, em toda a Escritura, quando Deus declara uma bênção presente, a bênção sempre é aquilo que pode ser vivido e desfrutado no presente. E a Bíblia interpreta a si mesma, e toda a bênção presente declarada por Deus nela, já tinha validade presente. Por que, então, acreditar que a bênção do sábado, e só essa, teria que esperar séculos para começar a existir na prática? E, como esta exceção não é bíblica, devemos considerar que Adão desfrutou da bênção do sétimo dia. Então, pense comigo. Teria como Adão desfrutar e viver esta bênção, não guardando o sábado? Se a santidade do sábado começou no Éden, e se tudo que Deus santifica exige resposta humana, então, a responsabilidade está em nossas mãos.
Não basta repetir argumentos da tradição ou silêncios interpretativos. O desafio é mostrar, biblicamente, por que o sábado seria a única coisa santa que não precisaria ser respeitada desde o princípio. Mostre um único exemplo nas Escrituras, onde algo santificado por Deus foi tratado como comum sem que isso fosse considerado profanação. Ou um exemplo onde Deus tenha declarado algo santo apenas para uma aplicação futura e não para o presente. Se isto não pode ser feito, então a santificação do sábado no Éden continua exigindo uma resposta: ontem, hoje e sempre. E aí, o que você acha? Faz sentido para você? Deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com alguém que ainda tem dúvidas, e se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos apologéticos. A verdade bíblica precisa ser proclamada, com coragem e amor. Até a próxima, e que Deus te abençoe.